E aí, galerinha, bom dia, boa tarde. Vamos aqui para mais uma aula de português. O tema da nossa aula de hoje é classificação das palavras em relação à sua sílaba tônica. E o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba que falo com mais força, que pronuncio com mais intensidade em uma palavra. Sílaba tônica, lembrando, é aquela que falo com mais força, que pronuncio com mais intensidade em uma palavra. Antes de apresentar necessariamente a sílaba tônica, vamos falar aqui as posições que essas sílabas poderão aparecer. Então, nós temos aqui a palavra sábado, janela, porta. Em sábado, a separação silábica fica da seguinte forma: sa, ba, do. Em janela, a separação silábica fica ja, né, lá. Em porta, a separação silábica fica por, tá. Voltando na primeira palavra, sábado, a última sílaba que eu escrevi foi o dó. Dó foi a última sílaba escrita. O ba foi a penúltima sílaba escrita. E o sa foi a antepenúltima sílaba. Em janela, a última sílaba que eu escrevi foi o lá. A penúltima sílaba foi o né. E a antepenúltima sílaba foi o já. Na palavra porta, a última sílaba que eu escrevi foi o tá. E a penúltima foi o pó. Como na palavra porta só temos duas sílabas, eu só tenho a última sílaba e a penúltima. Então, em sábado, a última sílaba que eu escrevi foi o dó. Em janela, foi o lá. E em porta, o tá. Em sábado, a penúltima sílaba que eu escrevi foi o bar. Em janela, foi o né. E em porta, o por. A antepenúltima sílaba que eu escrevi em sábado foi o sa. Em janela, foi o já. E em porta, não há antepenúltima sílaba. Por quê? Porque eu só tenho duas sílabas, então eu só tenho a última sílaba escrita e a penúltima. As últimas sílabas escritas nessas palavras foram o dó, o lá e o tá. As penúltimas sílabas foram pá, né e o por. E a antepenúltima sílaba foram o sa e o já. Vamos agora identificar na palavra onde essa sílaba mais forte aparece. A sílaba mais forte de uma palavra é chamada de sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela que eu pronuncio com mais força, mais intensidade, aquela sílaba que mais se destaca na palavra. Vamos para os exemplos? Na palavra animal. Na palavra animal, eu tenho três sílabas: a, ni, mal. Qual é a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade, com mais força nessa palavra? Vamos descobrir de duas formas possíveis. A primeira é batendo palmas. Animal. Animal. Qual foi a sílaba que eu bati a palma com mais força? Vamos ver agora qual foi? Então, na palavra animal, nós temos animal. A sílaba na qual a palma apareceu com mais força foi a sílaba mal. Mas eu também poderia descobrir de uma outra forma. Qual é? É chamando a palavra. Animal. Qual foi a sílaba que eu chamei com mais força, que eu demorei mais tempo falando? Foi a sílaba mal. Essa sílaba mal foi a última a ser escrita. Então, na palavra animal, separando em sílaba, a sílaba que eu pronunciei com mais força foi a sílaba mal. Então, na palavra animal, a sílaba tônica, que é a sílaba que eu pronuncio com mais força, é o mal. E ela aparece na última posição. Na palavra cavaleiro, nós temos quatro sílabas. Quais são? Cavaleiro. Na palavra cavaleiro, nós temos, então, quatro sílabas. Cavaleiro. E qual é a sílaba que pronuncio com mais intensidade? Qual é a sílaba mais forte?
Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Lembrando, há duas formas de fazer. A primeira, para descobrirmos a sílaba tônica, é batendo palmas. Cavaleiro. Cavaleiro. Qual foi a sílaba na qual a palma apareceu com mais intensidade, mais força? O lei. Lei. Mas eu poderia fazer também de outra forma, que é o quê? Chamando a palavra cavaleiro. Cavaleiro. Qual foi a sílaba que eu demorei mais tempo pronunciando? Foi o lei. Então, na palavra cavaleiro, o lei é a sílaba tônica dessa palavra, é a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade. Vamos separar agora em sílabas? Ca, va, lei, ro. Cavaleiro. Lembrando que ao bater palmas e ao chamar a palavra, a sílaba que apareceu com mais força, que é a sílaba tônica dessa palavra, é a sílaba lei. E qual é a posição dessa sílaba? O ró foi a última sílaba que eu escrevi. E o lei foi a penúltima sílaba escrita. A sílaba tônica na palavra cavaleiro é a penúltima sílaba. Última sílaba é o ró, penúltima sílaba, o lei. Vamos para o nosso próximo exemplo? Nosso último exemplo, nós temos a palavra médico. Quantas sílabas há na palavra médico? Mé, di, có. Qual é a sílaba que pronuncio com mais intensidade? E como descobrir essa sílaba tônica? Lembrando, é aquela sílaba que eu pronuncio com mais força, com mais intensidade. Logo, na palavra médico, podemos utilizar duas formas diferentes para encontrarmos a sílaba tônica. A primeira é batendo palmas. Vamos lá? Médico. Médico. Qual foi a sílaba na qual houve mais intensidade na palma? Foi a sílaba mé, mas também podemos fazer chamando a palavra médico, médico. Qual foi a sílaba que eu demorei mais tempo ou que falei com mais intensidade ao pronunciar a palavra médico? Foi a sílaba mé. Separando a palavra em sílabas, vamos ter mé, di, có. Qual é a posição dessa sílaba tônica? Então, vamos identificar aqui o mé dentro da palavra. A última sílaba que eu escrevi foi o có. A penúltima sílaba foi o di. E a sílaba mé foi a antepenúltima sílaba. Sílaba tônica é aquela que eu pronuncio com mais força, é a sílaba mais forte da palavra, é aquela que eu pronuncio com maior intensidade. Qual foi essa sílaba na palavra médico? Foi a sílaba mé, e a sua posição é a antepenúltima sílaba. Para classificar a sílaba mais forte da palavra, ou seja, a sílaba tônica, essa sílaba pode estar na última posição, como apareceu na palavra animal, pode ser a penúltima sílaba escrita, como apareceu em cavaleiro, ou pode ser a antepenúltima sílaba, como nos foi apresentado na palavra médico. Agora, vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conhecimento. Copie no caderno e faça conforme o exemplo, conforme os exemplos apresentados anteriormente que fizemos. Então, nós temos aqui as palavras carnaval, filhote, época, encantar, engraçado, simpático, sorrir, felicidade, lâmpada. Agora, com essas palavras, primeiro faça a separação em sílabas. Logo em seguida, coloque a sílaba tônica. O que é sílaba tônica mesmo? É aquela que eu pronuncio com maior intensidade. E depois, escreva a posição dessa sílaba, se é a última, penúltima ou antepenúltima sílaba. Em instantes, retornaremos com a correção dessa atividade. Mas antes de pegar a atividade corrigida, tente fazer sozinho. Carnaval. Como é que separamos a palavra carnaval? Car-na-val. Na palavra carnaval, qual é a sílaba tônica?
Qual é a sílaba que pronuncio com mais intensidade? Lembrando, há duas formas de encontrarmos essa sílaba tônica. A primeira é batendo palmas. Carnaval. Carnaval. Em que sílaba a palma apareceu com mais força? Ou então, chama a palavra carnaval. Carnaval. Em que sílaba eu pronunciei ou demorei mais falando a sílaba? Foi na sílaba val. Logo, a sílaba tônica aqui é o val. Qual a posição dessa sílaba? Lembrando, há três posições possíveis. Podemos ter a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba. A última sílaba foi a última sílaba que eu escrevi. Então, na palavra carnaval, a sílaba tônica foi o val. O val foi a última sílaba a ser escrita. Então, a sílaba tônica é a última. Carnaval. O val foi a última, o na, a penúltima sílaba, e o car, a antepenúltima sílaba. Mas como a sílaba tônica aqui encontrada foi o val, a posição dela foi a última sílaba escrita. Próximo exemplo. Filhote. Como é que separamos a palavra filhote? Filhote. Qual é a sílaba tônica? Chamando a palavra filhote. Qual foi a sílaba que eu mais demorei pronunciando? Foi a sílaba lhó. Qual a posição dessa sílaba na escrita dela? Observando, aqui o T foi a última sílaba escrita, o lhó a penúltima sílaba e o fi a antepenúltima sílaba. Como o lhó é a sílaba que pronunciei com mais força, é a sílaba tônica, a posição dela é a penúltima sílaba. Época. Como é que separamos a palavra época? É-po-ca. Chamando a palavra época. Qual é a sílaba que eu demorei mais tempo pronunciando? Foi a sílaba é. Qual é a posição dessa sílaba tônica? Vamos ver aqui na palavra? O K foi a última sílaba que eu escrevi, o pó foi a penúltima sílaba e o E a antepenúltima sílaba. Logo, a sílaba tônica, a sílaba que eu pronunciei com mais força, mais intensidade, é a antepenúltima sílaba, que foi a sílaba E. Palavra encantar. Separando a palavra encantar, nós temos encantar. Encantar. Qual é a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade? Chamando a palavra encantar. Encantar. Qual foi a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade? Foi o tar. E a posição dessa sílaba foi a última sílaba a ser escrita. Beleza? Vamos para o próximo? Engraçado. Separando a palavra engraçado, nós temos engraçado. Chamando a palavra engraçado, nós temos engraçado. Engraçado. Qual foi a sílaba que pronunciei com maior intensidade? Qual foi a sílaba que eu mais demorei pronunciando? Foi a sílaba sa. Qual a posição dessa sílaba na escrita da palavra? A última sílaba a ser escrita foi o dó. Ela é a penúltima sílaba a ser escrita. Penúltima. Palavra simpático. Separando a palavra simpático, nós temos simpático. Simpático. Chamando a palavra para descobrirmos qual é a sílaba que pronuncio com mais intensidade, qual é a sílaba tônica da palavra, vamos ver? Simpático. Simpático. Qual foi a sílaba que eu mais demorei pronunciando? Aquela que eu pronunciei com mais intensidade. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é o pá. Qual é a posição dessa sílaba? Voltando na palavra, a última sílaba que eu escrevi foi o có, a penúltima sílaba foi o ti, a antepenúltima sílaba foi o pá. Logo, a posição da sílaba tônica, da sílaba que pronunciei com mais intensidade, a posição dela é antepenúltima. Sorrir. Como separo a palavra sorrir? Sorrir.
Cabe destacar aqui que na separação de sílabas, os dois R's e os dois S's, caso apareçam na palavra, na separação de sílabas, essas duas letras não podem ficar juntas. Então, na separação silábica, o RR e SS separam. Sorri. Qual é a sílaba que pronuncio com maior intensidade? Sorri. Então, logo, é o ri. Qual a posição dessa sílaba na escrita da palavra? Essa sílaba foi a última a ser escrita. Felicidade. Separando a palavra felicidade, nós temos fe-li-ci-da-de. Felicidade. Chamando a palavra, como é que eu chamo essa palavra para descobrir a sílaba tônica? Felicidade. Qual foi a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade? Aquela que eu mais demorei pronunciando? Foi a sílaba da. Qual é a posição dessa sílaba? É a penúltima sílaba a ser escrita. E vamos agora para o último exemplo. A última palavra é lâmpada. Como é que separamos a palavra lâmpada? Lâmpada. Lâmpada. Qual é a sílaba que pronuncio com maior intensidade? Lâmpada. Lâmpada. É a sílaba lã. Qual a posição dessa sílaba? Essa sílaba foi a antepenúltima sílaba a ser escrita. Observando na palavra lâmpada, a última sílaba que eu escrevi foi o da. A penúltima foi o pá, mas a antepenúltima sílaba é a que eu pronunciei com mais intensidade. Então, o lã é a antepenúltima sílaba que eu pronunciei com mais intensidade. Retornando aqui para finalizarmos a nossa aula, sílaba mais forte da palavra é a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que eu pronuncio com mais força, mais intensidade na palavra. Por exemplo, animal, nós temos animal. Sílaba que eu pronunciei com mais força. Animal, animal. A posição dessa sílaba foi a última que eu escrevi. Cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro. A sílaba que eu demorei mais tempo pronunciando foi o lei. A posição dela é a penúltima sílaba a ser escrita. E, finalizando nossa aula, médico. Médico. Separando a palavra médico, nós tivemos médico. Chamando a palavra médico para descobrir a sílaba tônica, nós temos médico, médico. A posição dessa sílaba, qual foi? A última sílaba a ser escrita foi o có. A penúltima sílaba que escrevemos foi o di. Mas a sílaba que eu pronunciei com mais força, a sílaba tônica da palavra, foi o mé, e ela está na antepenúltima sílaba. Tudo bem? Espero que retorne nessa aula quantas vezes quiser, que tenha tentado responder as atividades. Até o nosso próximo encontro. Tchau, um bom dia e uma boa tarde.